Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Peço que o Senhor Jesus continue abençoando você, abençoando sua família. Peço que Deus continue conosco, cuidando de nós. E que você continue conosco, nos acompanhando na nossa leitura de escola bíblica, dos nossos estudos. Eu espero que Deus continue te edificando e te abençoando. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo 17 de João e nós pretendemos meditar alguns minutos neste capítulo. Então, antes de nós iniciarmos, eu peço que você curva a sua cabeça, se puder, e ore comigo neste momento. Bendito Deus, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo prazer de estar com os meus irmãos, meditando na tua palavra e pedindo que o Senhor nos dê a tua graça. Que por meio do teu Espírito Santo nós venhamos absorver a tua palavra e passar a praticá-la, para que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas e que o capítulo 17 de João seja de fato um modelo para que cada um de nós possa seguir e ensinar outras pessoas que este é o caminho que o Senhor nos ensinou, Pai. No nome de Jesus. Amém. Esse capítulo é o capítulo 17 do Evangelho de João, segundo a sequência que nós estamos seguindo da lição. Esse capítulo ele fala sobre oração. E eu fiz algumas perguntas no qual a gente poderia refletir, qual é a importância da oração? Por que devemos orar? Ou seja, qual é a necessidade da oração? E se temos orado, de verdade, eu e você temos orado no dia a dia, ou nós só oramos quando alguém nos convida a orar, ou nós só oramos diante de alguns momentos de dificuldade ou de crise. E quando deixamos de orar? Por que é que deixamos de orar? Deixamos de orar porque perdemos a fé nas nossas orações, desacreditamos que Deus pode, porventura, nos ouvir e influenciar-nos a sermos diferentes a partir da oração? Então, são algumas perguntas que talvez eu não responda. Talvez você possa refletir e aí pensar, olha, eu acho que é importante nós orarmos. Talvez a oração não move a mão de Deus a partir das circunstâncias à nossa volta. Mas a oração move a mão de Deus para que nos molde, né? Para que nos mova de uma forma em que a gente saia de uma estagnação espiritual e tenha um movimento em que a gente vá crescendo espiritualmente. Então a oração para o cristão ela é indispensável. Ela é tão indispensável que o próprio Jesus orou. Existe uma fala da nossa lição que diz assim: alguns costumam dizer que a melhor maneira de aprender a orar é orando. É fato. É bem verdade que a prática da oração leva à maturação de quem ora. Entretanto, o mais correto é dizer a melhor maneira de aprender a orar é lendo a Bíblia. Na Bíblia encontramos inúmeros modelos de oração piedosas. É certo que, por causa da nossa natureza pecaminosa, nunca oraremos perfeitamente. Contudo, podemos olhar para o modelo de Jesus e aprender a orar melhor. Eu não sei se, de fato, nós temos a necessidade de termos um padrão bíblico para a oração. É claro que a gente tem diversos modelos de orações, não diria padrões, porque Jesus também não diz, olha, quando você orar, você ore assim. Dizendo que nós precisamos repetir as mesmas palavras. Quando Jesus fala isso no Pai Nosso, Jesus está dizendo que nós precisamos ter um parâmetro para que a gente ore a partir da base do Pai Nosso. Na ideia de que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso, né? Mas de comunidade, de pensar não a nossa relação sozinho, mas de pensar que nós temos uma relação com Deus e com as pessoas. Então por isso fazemos assim. Mas eu não sei bem se é necessário um padrão para que a gente siga,
se é necessário nós seguirmos esses hábitos que temos de dizer, olha, eu tenho que pedir em nome de Jesus ao Pai, porque a Bíblia manda assim. E às vezes transformar o nome de Jesus em uma palavra mágica. Não é, não tem nada a ver. Não é porque eu esqueci em algum momento de dizer, Deus me ajuda. E eu não disse, Deus, em nome de Jesus me ajuda, que Deus não vai me ouvir. Eu penso que o padrão da oração seria um modelo individual. A minha forma de orar, ela é a minha forma de orar. A minha forma de falar com Deus, ela está dentro da minha individualidade. Eu não tenho que seguir um padrão necessariamente de. É claro que, meu irmão, então você está dizendo que eu tenho que abandonar tudo que a Bíblia diz sobre oração. Não. O que a Bíblia diz sobre oração é uma coisa, a minha forma de orar é outra coisa. Então não está dizendo que se eu não seguir o padrão da Bíblia, Deus nunca vai me ouvir, de forma alguma. O que é que eu estou tentando falar para os irmãos é que a Bíblia me ensina como orar. Sim, mas a Bíblia não me obriga a usar aquelas mesmas palavras, a falar do mesmo jeito, a seguir um modelo obrigatório de oração, a fim de que a partir desse ritual ou a partir dessa liturgia de oração, aí sim Deus vai me ouvir. Não, aí a gente cria dogma, né? A gente cria uma religiosidade. Não, a oração é para ser um momento de diálogo ou às vezes um monólogo entre eu e Deus. Então, se eu estou lá no meu trabalho e em algum momento eu estou passando alguma dificuldade, o que a gente faz? Deus me ajuda. Eu não estou conseguindo resolver esse problema. Deus me ajuda que eu consiga fazer esse problema. Então, Deus me ouve dessa mesma forma e tanto que me ajuda, porque não é uma oração formal. Agora, quando a gente tem orações que é uma oração mais pública, na frente das pessoas, então a gente usa palavras diferentes, a gente usa uma sequência, tá? Mas na vida, no dia a dia, não, meus irmãos, não tem padrão para orar. No dia a dia é a oração do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente falando certo, falando errado, e é isso, a vida acontece aqui, Jesus se manifesta aqui na vida, não é padrão. É claro que nessa questão eu concordo, mas eu não acho que, eu acho que a gente aprende orar orando, e eu acho que a gente aprende algumas coisas com a Bíblia, mas a partir do momento que talvez eu não tenha tanto conhecimento a partir da Bíblia, eu ou vou adquirindo, mas eu não tenho que perder a minha forma de orar e de falar com Jesus do jeito que eu acho certo, porque não existe nenhum tipo de proibição de não deve orar assim. O que a gente não deve orar é orar para que Deus mate os nossos inimigos, o que a gente não deve orar é para que Deus faça mal para aqueles que fizeram mal para a gente. Esse tipo de oração, é lógico que a Bíblia condena. Mas a forma e as palavras que nós devemos orar, amantíssimo, ababilíssimo Deus, tu que estás no mais alto e sublime trono, isso é formalidade. No dia a dia a gente não faz isso. Porque às vezes a gente está aqui no sufoco na vida e a gente até construir toda essa questão já passou o sufoco. Então, é mais para a gente introduzir mesmo a lição, porque esse capítulo 17 ele é um capítulo tão interessante que ele está falando sobre Jesus, num momento em que Jesus está orando. E Jesus está orando para falar com os seus discípulos, quer dizer, para falar com Deus, claro, mas com os seus discípulos ele está ali orando. E aí ele inicia o capítulo dizendo assim, Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a gente percebe que dentro da lógica que nós já estamos seguindo, essa parte do Evangelho de João, que é a parte da paixão, a gente percebe que o Jesus, principalmente agora, Jesus vai já preparando os discípulos para se separarem dele, mas Jesus aqui faz algo interessantíssimo. Jesus está dizendo, olha, glorifica o teu filho para que eu também glorifique a ti. E é interessante que a glorificação que Jesus está buscando do Pai não é uma glorificação como nós pensamos. Esse daí está se autoglorificando.
Esse daí está se gabando, né? Ela está se ensoberbecendo para que as pessoas o glorifiquem. Não, o que Jesus está dizendo, a partir dessa ideia de glorificação, é que ele quer cumprir toda a vontade de Deus. Então, olha, o Senhor glorifica, seja glorificado em mim, para que eu te glorifique. Ou seja, um vai glorificar o outro e a glorificação de Jesus é cumprir toda a vontade de Deus. E é totalmente fora da lógica, porque cumprir a vontade de Deus aqui é sofrer. No contexto de Jesus, cumprir a vontade de Deus é não usar a sua capacidade divina e fazer, de fato, como um homem faria. Então ele é quem? Um homem totalmente, plenamente cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Diante disso, eu preciso perceber que Deus é glorificado não somente diante daquilo que hoje em dia é muito visto, diante do empreendedorismo. Ah, esse rapaz aí, ele era muito simples, mas ele cresceu na vida. Agora ele é conhecido, agora ele tem muito dinheiro. Agora, não necessariamente isso é fazer a vontade de Deus e não necessariamente isso é um pecado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que às vezes pessoas simples também fazem a vontade de Deus. Pessoas que sofrem na vida pela vontade de Deus ou por outros motivos, também podem cumprir a vontade de Deus. Porque Jesus, em vez de ascender como Deus, ele descende, né? Vamos dizer assim, ele desce, encarna e se humilha. É um contraponto que, dentro da lógica contemporânea, distorce aquilo que a gente entende como, olha, glorifica o teu filho, a gente pronto, Jesus agora vai mostrar a sua face real, agora ele vai mostrar quem de fato ele é, porque Deus vai o glorificar. E, no entanto, a glorificação de Jesus é ele cumprir toda a vontade de Deus e morrer na cruz, humilhado, desprezado, abandonado e traído pelos seus discípulos. Então, é muito interessante a mudança da lógica, porque ele está orando para que Deus cumpra toda a sua vontade nele. Ele inicia dessa forma, olhando para o céu, com uma ideia de que Deus está acima de Jesus, e como a sua submissão à vontade do Pai, e dizendo, glorifica o teu filho. E aí a gente entende que nessa ocasião, Jesus vai iniciar a oração e não está preocupado com ele. Ele diz, olha, Senhor, glorifica, ou seja, eu quero cumprir a tua vontade. Mas a oração quase toda, do capítulo todo, é uma oração intercessória a favor dos seus discípulos. Isso é interessante, porque é alguém que está renunciando à sua vontade, o seu sofrimento, de tal maneira que ele já compreende que ele está sofrendo e que os seus discípulos vão sofrer também, mas ele não está preocupado com o seu sofrimento, ele está preocupado com o sofrimento dos discípulos. Ele não está preocupado em pedir para o Pai sobre ele mesmo, ele está preocupado em pedir para o Pai sobre aqueles que vão vir, que vão seguir posteriormente. Tá, vão trair, vão me negar, vão virar as costas para mim, mas o Senhor vai os encher com o Espírito Santo e eles vão levar adiante a igreja de Cristo, que é fundada sobre o fundamento dos apóstolos, como Paulo diz. Então é muito interessante a gente pensar dessa forma, que Jesus demonstra um amor tão grande, capaz de não se importar com o sofrimento que está à véspera, né? Muito próximo de acontecer, e os discípulos talvez não estão ainda entendendo coisa nenhuma, tá tudo bagunçado, tá, a cabeça tá, eles ainda estão preocupados, eles estão entendendo muita coisa. Uma coisa que eles entenderam aqui, tá bom, eu entendi que o Senhor veio do Pai e que o Pai lhe enviou, tá, agora o resto eu não sei. Então é interessantíssimo Jesus dizendo essa frase e falando, olha, glorifica-me, para que eu também te glorifique. E essa relação de glorificação, ela é interessantíssima. Então o verso 2 vai dizer, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que existia contigo antes que o mundo existisse. Perceba que ele está fazendo uma relação muito interessante, dizendo assim, olha, eu cumpri a tua vontade, eu fiz aquilo que o Senhor queria e agora eu te glorifiquei. Agora o Senhor me glorifica me levando para perto de ti, como a Bíblia vai dizer mais na frente que Jesus foi levado, está sentado à destra de Deus Pai. E aí é interessante porque ele vai dizer, olha, glorifica-me do mesmo jeito que o Senhor e eu éramos quando antes do mundo ser fundado. E aqui tem aquela relação da discussão da cristologia, que é a geração eterna do Filho, né? Que Jesus é um Filho que nasceu na eternidade, então ele tem a mesma substância do Pai, então ele é consubstancial. Essa é uma discussão teológica fundamentada na história da igreja, mas com base bíblica. Então nós entendemos que Jesus está diante disso e a sua glorificação também será ser levado ao Pai. Na sequência ele vai dizer, manifestei o teu nome aos homens, que o mundo... Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as coisas, as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. Perceba que aqui tem uma relação em que Jesus vai dizer que, olha, o Senhor me deu eles, né? E eles fizeram o quê? Eles receberam a minha palavra e creram que o Senhor me enviou. A fé dos discípulos aqui está sendo testificada pelo próprio Cristo, e ele está dizendo, olha, eles receberam a tua palavra e creram em mim. Então eu estou lhe pedindo por esse que o Senhor me deu. Não sei se necessariamente aqui a gente tem que entrar na discussão da eleição, porque ele está restringindo a sua oração neste momento específico para os discípulos. E é claro, não está dizendo que ele está orando pelos discípulos e não pelo mundo, de uma forma em que Jesus ama só os discípulos e não o mundo que já está condenado porque Deus elegeu os discípulos. Não necessariamente, porque ao mesmo tempo João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Então, não é uma contraposição entre eleição e o mundo que eu não estou nem aí para o mundo, mas eu estou aí para os discípulos. Na verdade, é um momento específico em que ele está orando pelos discípulos. Por quê? Porque aconteceria algo com os discípulos após a morte de Jesus. E seriam os discípulos que seriam enviados para o mundo. Então, não necessariamente a gente precisa olhar para esse texto e dizer, eleição divina aqui, mais uma vez, para provar que Deus tem seus eleitos. Não necessariamente. Pode ser que neste momento específico, Jesus está falando somente para os discípulos, dizendo assim, olha, eu estou pedindo por eles porque eu sei o que eles vão passar. Não necessariamente, agora eu escolhi eles porque o Senhor me deu eles e agora é só com eles. Não, nada disso. Então é fato que a gente pode também ter outra forma de interpretar e entender o texto. Mas o fato interessante também é que eles, Jesus testifica que eles receberam uma palavra de Jesus e creram em Jesus. E entre outras coisas, os discípulos vão ter diversos problemas ainda na caminhada cristã, depois que Jesus morre. Mas antes, possivelmente, de Pedro negar Jesus, Jesus já sabia que Pedro negaria, e Jesus está dando testemunho da fé de Pedro. Então, a minha fé não significa que eu sou perfeito. A minha fé não quer dizer que eu não vou errar. E talvez não vá negar Jesus e às vezes até traí-lo. Mas a minha fé, ela está pautada naquilo que eu acredito. Desculpem, sobre o Filho de Deus.
Então, é indispensável a gente fazer esses análises. Mas aí o que Jesus está fazendo é exatamente no versículo 9, quando ele vai dizer assim: eu rogo por eles. Não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as coisas são minhas. E todas as coisas suas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas. Então, é muito legal a gente ver essa relação que Jesus está fazendo sobre o que é teu é meu, e a gente não tem esse tipo de limite, né, entre Jesus e Deus. E que Jesus está rogando pelos seus discípulos. Ou seja, a oração feita por Jesus, mais uma vez, não é uma oração que não seja, que seja por ele mesmo. Somente ele está dizendo: ó, glorifica o teu filho. Ou seja, eu quero cumprir toda a sua vontade, mas eu quero rogar por eles. Eu estou aqui pedindo por eles. Então, a oração intercessória, ela é algo indispensável. Eu acho, ou eu penso, que dentro da relação de Jesus, ou dentro da relação de ser como Jesus, eu acho que é a principal função que qualquer pessoa pode fazer: interceder. Se colocar na relação de intercessor entre Cristo e os homens. Quer seja estes homens quem quer que seja. Entendeu? Eu acho que é indispensável, eu acho que essa é a principal função do cristão, é oração intercessória. Pela igreja, também. Pelas pessoas que estão à nossa volta, também. Pelo mundo, claro, pelo mundo com certeza. Não vou dizer, não, na verdade o Jesus está dizendo: eu não oro pelo mundo, eu oro só pelos teus. Não, a gente ora pelo mundo para que o amor de Deus alcance as pessoas também da mesma maneira. Então, eu acho que todos nós deveríamos refletir sobre isso. Se nós queremos ser como Jesus, a principal função de Jesus, e nessa oração sacerdotal, que quer dizer aquele que intercede, de sacerdote, que vai a Deus rogar pelo seu povo, de fato, essa oração é dada a partir do momento que nós colocamos nessa posição de sacerdotes que vão diante de Deus interceder por alguém. Na lógica ou na sequência do texto, ele vai dizer assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Perceba que Jesus, mais uma vez, está falando dessa relação que ele vai se separar dos discípulos. E nessa separação, os discípulos estão aqui analisando essa questão e ele está dizendo: olha, já que vocês estão no mundo e eu não estou no mundo mais, eu estou indo para o meu Pai, eu peço que o Senhor guarde os discípulos. E para que eles entendam, quando ele vai dizer no 13, mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. É interessante essa relação porque essa alegria ela é muito complexa, né? Diante de um afastamento dos seus discípulos, diante do distanciamento de ir para o Pai e deixar os discípulos, aonde é que a gente consegue entender a alegria aqui? Não é? Lá no 14 ele está dizendo de não se turbe os vossos corações. Eles estão apavorados, agitados, eles estão sem saber o que vai acontecer. E Jesus está dizendo aqui: não, mas peraí, para que eu vou para ti agora e digo isso no mundo para que tenham mesmo a minha alegria completa em si mesmo. É interessantíssimo você dizer, no cumprimento da vontade de Deus em Jesus, as pessoas deveriam se alegrar, os discípulos deveriam se alegrar, mas os discípulos não entenderam ainda. Como nós não entendemos às vezes algumas coisas, mas diante desse fato da crucificação de Jesus, da paixão de Cristo, eles estão sem entender. E ele está dizendo: não, calma aí, vocês estão entendendo? Mas a alegria de vocês vai ser completa. Imaginemos cada um de nós diante das circunstâncias difíceis da vida e Jesus está dizendo: não, calma.
para a minha alegria ser completa aí em vocês. É totalmente fora da lógica diante dos problemas e das dificuldades a gente olhar e dizer assim, olha, a alegria vai ser completa. Só em Cristo mesmo a gente pode ter essa alegria completa. E ele vai seguindo no 14, olha, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou, mas santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Veja que interessante que Jesus está dizendo, olha, não é para tirar eles do mundo, mas para livrar eles do mal. Ou seja, Jesus não quer construir uma barreira mundo e discípulos. Jesus quer que a gente seja livre do mal. E ser livre do mal, dentro de um contexto de unidade que ele está dizendo, é de fato você entender que o mal seria esse afastamento dessa unidade com Cristo. Porque uma vez que se deslocamos da relação com Cristo para um distanciamento para o mundo, a gente perde essa lógica de reino de Deus. E perdendo a lógica de reino de Deus, de oração para que sejamos um, para que a gente viva a unidade com Cristo, a gente vai se distanciando. E é fato que o mal que está em nós e o mal que é influenciador do sistema e o mal que em algum momento pode criar uma cilada para qualquer um de nós, ele vai estar já à porta. Então, o que ele está dizendo? Jesus livra eles do mal, para que eles não se afastem, para que eles não se distanciem. E aí ele está dizendo, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que interessante. E o que é mais interessante é que a santificação ela é um processo gradual em que a gente vai se santificando. E a santificação ela é um processo em que a gente vai se libertando ou deixando o pecado gradativamente até a gente conseguir crescer, né? Vamos assim dizer, olha, aquilo que eu fazia hoje eu já não faço mais. Essa é a santificação. Não é o afastamento do mundo, né? Perceba? Não os tire do mundo, mas os santifique na tua palavra ou na tua verdade, que a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então fica claro essa combinação que Jesus está dizendo, olha, não é sair do mundo. Já vocês não são do mundo, mas vocês estão no mundo. E de fato a gente precisa fazer a vontade de Deus no mundo, não é em outro lugar que a gente vai fazer, não é no reino espiritual, não é em outra coisa. Então, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Parece que Jesus está ampliando a coisa, né? Jesus está dizendo, olha, não é aqui uma questão privada para os discípulos, aqui é uma questão certamente universal, em que Jesus vai abrir a porta do reino de Deus e vai agregar todos quantos ouvirem o seu chamado. Então, o texto está dizendo, eu rogo por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra. Alcança os nossos dias, alcança os dias que ainda virão, alcança todos aqueles que crerão no nome de Jesus. Não são somente os seus discípulos. E aí, aqui parece que fica estranho, porque se lá Jesus estava orando só pelos seus discípulos, a partir de uma lógica de eleição, Jesus está orando aqui só por aqueles que ele vai escolher futuramente? Não é muito interessante a gente ter essa interpretação fechada. Pode ser interpretado assim também, claro, mas Jesus está dizendo, olha, aqueles que vão crer no teu nome, eu também rogo por eles. Nós precisamos entender que Jesus abre as portas, escancara de uma forma interessante, porque lá ele está dizendo, eu estou orando por esse que o Senhor me desse, agora eu estou orando por aqueles que crerão em mim. Então, crer e ser dado por Cristo é muito complexo para a gente definir de uma forma tão específica e objetiva assim. Então o 21 vai dizer, para que todos sejam um, todas a igreja de todos os tempos, como tu, ó Pai,
o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos uns. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Olha que linda essa fala de Jesus. Jesus roga para que eles tenham alegria completa. Jesus roga para que eles sejam livres do mundo, para que eles tenham a sua vida santificada. Roga pelos aqueles que ainda crerão em Jesus Cristo. E agora ele está dizendo para que todos esses sejam um, como eu sou um em ti. Aqui não é fazer a mesma coisa, uniformidade, aqui é unidade. Unidade é fazer parte desse mesmo corpo de Cristo. Aqui é ser uma mesma coisa, aqui é andar da mesma forma, não da questão uniforme, mas com as mesmas características do reino de Deus. Claro que diante da multiforme graça de Jesus Cristo, a gente pode imaginar várias formas da ação graciosa de Cristo. Mas o que ele está dizendo é que nós precisamos ser um como Jesus é um com Deus e nós sermos um com Ele. É muito interessante porque Jesus está dizendo isso desde o começo. Olha, o que é meu é teu. O Senhor me glorifica para que eu te glorifique. E essa lógica é o fato interessantíssimo em que Jesus nos convida para nós glorificarmos a Deus e sermos glorificados por Cristo. Dá mesmo convite que ele está fazendo por Deus. Ou seja, se cumprirmos a vontade de Deus, nós demonstraremos que somos um com Deus. Sendo assim, ele nos glorifica porque fizemos a sua vontade. Nós o glorificamos porque demonstramos a graça de Jesus a partir das nossas atitudes. E mais uma vez nós podemos falar sobre aquela realidade da Trindade, em que um glorifica o outro, ele está dizendo, para que eles também sejam glorificados e sejam um em nós. E o Senhor me ame. Ame eles como o Senhor me ama. Veja que interessante. Agora, também eu posso olhar para uma lógica em que, se o Senhor Jesus me ama como ama Jesus, ele também é capaz de me entregar por outra pessoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu amor pelo mundo, que é o amor do seu Filho unigênito, pelo mundo. Então, na demonstração do amor de Deus, também pode ser eu ou você que seja dado por Jesus para demonstrar o seu amor. Porque se ele está dizendo assim, no 23, ele está dizendo assim, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que tens amado a eles como me tens amado. Mas se Deus ama Jesus e o entregou por amor a nós, pode ser que Deus ame outra pessoa e entregue eu ou você por amor a elas. A questão é entender se nós estamos dentro dessa lógica de unidade tão perfeita que o texto está dizendo, capaz de compreender essa autodoação e dizer, tá bom, eu sou esse que dou a minha vida. Não tenho poder para tornar a tomá-la com Jesus, mas eu dou a minha vida por aqueles que o Senhor ama. O Senhor ama quem? O Senhor vai me conduzir a demonstrar o seu amor por quem? Então é interessante pensar dessa forma. É indispensável analisar que uma vez que Jesus me ama, da mesma forma que amou Jesus, e amando Jesus deu-o por mim, por que eu não posso ser como Jesus, em que ele me dá por outra pessoa? De alguma forma. É claro que o sacrifício vicário meu não teria o mesmo peso que o de Jesus, porém o Tertuliano vai dizer que o sangue de mártires é semente. Então, quanto mais nós somos entregues para que Deus seja glorificado, mais pessoas são alcançadas por meio da graça de Jesus. Não podemos deixar de fazer essa reflexão.
E aí, para encerrarmos, ele vai dizer: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Mais uma vez, Jesus está falando dessa unidade e dessa relação de interpenetração, vamos dizer assim, de um morar dentro do outro, para que a gente seja uma única coisa, tenha um único desejo e para que a gente glorifique uns aos outros. E no ato de glorificar um ao outro, a gente também precisa fazer essa reflexão. Se estamos glorificando somente a Deus ou se glorificamos as pessoas que estão à nossa volta. Aí a gente pode dizer, poxa, mas fazer a vontade da pessoa só significa glorificá-la? Mas de alguma forma ela também precisa me glorificar. E aí a gente já pensa sempre no contraponto, né? Mas se nós dois tivermos o intuito de fazer a vontade de Deus e eu impulsionar e te ajudar a fazer a vontade de Deus, um glorifica o outro. Nós de forma alguma sairemos perdendo, dizendo assim, não, eu glorifiquei ele e ele não me glorificou, porque o interesse é mútuo de que um glorifique o outro e nós entramos nesse movimento de glorificação em que eu glorifico o irmão ajudando ele a fazer a vontade de Deus e a partir do momento que ele faz a vontade de Deus, Deus é glorificado e a gente trabalha esse movimento de que o corpo de Cristo, a comunidade cristã glorifique a Deus e a gente vá um motivando o outro a que o outro seja glorificado. Por que não? Ah, mas eu só dou glória a Deus. Mas se glorificar a alguém é fazer a vontade de alguém ou fazer com que essa pessoa faça a vontade de Deus, por que não? Por que não faremos de coisas normais daquilo que nós lemos às vezes nos pais da igreja dizendo, olha, fulano foi um mártir. Poxa, mas tem pessoas que abrem mão de tantas coisas para fazer a vontade de Deus e a gente não pode exaltar o nome dessa pessoa e dizer, olha, aquela pessoa é uma bênção para mim, é uma bênção para minha comunidade, aquela pessoa tem aberto mão de tantas outras coisas que poderia estar fazendo e ganhando muito dinheiro, mas não está ganhando nada, mas está ajudando pessoas para que o reino de Deus seja glorificado. Eu posso sim dizer, olha Deus, eu te glorifico por essa pessoa. Por que não? Eu não penso que isso esteja errado. Penso que Deus seria glorificado se nós glorificássemos uns aos outros no nome de Jesus. Então eu peço que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que essa nossa rápida reflexão alimente a sua alma de alguma forma e que a gente tenha um pensamento comunitário e a partir de então, desculpem, a gente possa agir diferente e tentar buscar a unidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Vamos orar. Pai bendito, no nome de Jesus, eu uno a minha voz com a voz do meu irmão que ora comigo neste momento, da minha irmã que se dispõe a orar comigo neste momento, que a bênção do Senhor nos alcance, que nós venhamos ser capazes de falar contigo, de glorificar o teu nome, de glorificar o nosso irmão, de ser capaz de juntos vivemos a tua vontade. Que o Senhor, Pai bendito, seja glorificado, que a sua igreja glorifique o seu nome e que nós venhamos ser capazes de ter alegria completa e que o Senhor, e que por meio de cada um de nós eu seja capaz, que por meio de nós o Senhor seja capaz de demonstrar o teu amor por outras pessoas. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Então encerramos aqui a nossa aula, meus irmãos. Agradeço a você que mais uma vez me acompanha diante dos nossos estudos bíblicos. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor abençoe a sua família, que o amor de Deus esteja com todos nós. E espero você aqui na semana que vem. Até breve, Deus te abençoe.